Olá pessoal do nono ano. Bom, como eu havia prometido a vocês, a gente vai trabalhar agora o percurso 14 do nosso livro texto, o percurso 14 que trata a Comunidade dos Estados Independentes, ou a CEI. Não é isso? Bem, página 124, por gentileza, vamos lá, vamos juntos? Página 124, estou aguardando você. Bem, o texto ele começa assim, vamos lá fazer a leitura juntos? Página 124. A CEI. A CEI é uma organização supranacional que extrapola as fronteiras nacionais, criada para implantar um mercado econômico comum e promover relações amistosas e de cooperação entre os países membros. Não possui instituições políticas permanentes ou parlamento como a União Europeia. As decisões internas resultam de reuniões periódicas dos chefes de Estado que a compõem. A Rússia, pela sua importância política, militar e econômica, desempenha o papel de país central da CEI. Bom, lembrando o seguinte, nós vimos que a CEI ela é um bloco econômico, tá? E o objetivo, na verdade, desse bloco econômico é fortalecer as economias desses ex-países membros da antiga União Soviética, fazendo com que eles possam passar pelo processo de transição econômica, saindo competitivos e com economias muito fortes, não é isso? Então esse é o objetivo de qualquer bloco econômico. Bom, a Rússia, como o texto coloca, exerce uma posição central, uma posição de destaque, mas tem uma diferença muito grande da relação que a Rússia tem dentro da CEI com a que existia na velha União Soviética. Só lembrando, na velha União Soviética havia uma centralização do poder político e econômico, enquanto que na CEI, que é uma comunidade de estados independentes, não há essa centralização. A centralização que a gente fala nesse texto aqui com relação à Rússia é por causa do poder da Rússia com uma grande economia dessa região, um país que tem, vamos colocar assim, uma indústria bélica fortíssima, ainda é uma grande potência militar e exerce-se uma liderança, porque afinal foram anos e anos de União Soviética sob a liderança da velha Rússia, da grande pátria-mãe Rússia, não é isso? Bom, então vamos lá. Eu ressaltei alguns tópicos aqui para a gente ganhar tempo, então vejam só. A CEI ela é estratégica para a Rússia. Claro, se a Rússia quiser de alguma forma se manter como uma das nações mais importantes do mundo, ela tem que estar junto com outros países membros da comunidade dos Estados Independentes, não é isso? Bom, quando nós falamos dessa comunidade dos Estados Independentes, a gente vê que as relações, vejam só, comerciais elas se estreitam muito com a Rússia, principalmente pelo fato de que a Rússia tem uma reserva de recursos minerais fantástica, uma reserva de recursos minerais enorme. E essa reserva de recursos minerais, ela faz com que a Rússia exerça um domínio sobre essas nações que necessitam dos seus recursos minerais e energéticos. Não é isso? Bom, é interessante observar que, além dos países membros da CEI, a Rússia também mantém um certo controle na produção, nos preços de recursos energéticos, até mesmo com países da Europa Oriental e a própria Alemanha também. Não é isso? Bem, para os demais países membros da CEI, a CEI representa algo muito interessante, principalmente por causa da presença da Rússia ali. Proteção militar, não é isso? E fornecimento de recursos, além de mercado consumidor. O país que mais consome recursos, nós vamos estudar no próximo percurso também isso, dentro da CEI, é a Rússia. Então, além de proteger militarmente os países membros da CEI, a Rússia ainda garante o consumo dos produtos cultivados, dos artigos fabricados, né, pela atividade industrial, dentro da CEI. Então a Rússia garante esse consumo porque ela consome muito, ela tem um grande mercado. Tá bom? E ela também vende produtos importantíssimos para essas nações. A exemplo disso, nós citamos anteriormente, os recursos minerais e energéticos. Bacana. O território da CEI tem mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Isso é muito importante. É uma área muito grande. Não é isso? Lembrando que mais de 17 milhões são território apenas da Rússia. A gente vê aí, a partir desse tamanho, da dimensão da Rússia, o porquê dela ser tão importante, além de todo o seu poderio militar. Não é isso? Beleza.
A gente tem aqui na página 125, é o mapa político da SEI, que nos mostram as dimensões das nações e deixam claro, né, evidencia bastante aqui o tamanho da Rússia diante dos demais países membros da SEI. Ok? Bom, vamos dar continuidade. Quando nós falamos da SEI, a gente fala de um bloco econômico com vários países. Vários países, vários grupos étnicos, não é isso? Mas nós vamos dividir esses grupos étnicos em apenas 2 conjuntos, não é isso? Bem, no texto diz SEI, mosaico de povos. São vários povos, mas nós vamos simplificar isso juntando esses povos em 2 grupos que são os eslavos e os não eslavos, não é isso? Os eslavos, lembrando aí, tem uma cultura muito voltada à questão da cultura da Europa Oriental, uma cultura semelhante à cultura que nós conhecemos no continente europeu, porém ela é oriental, ok? E os não eslavos a gente pode definir principalmente como os grupos de asiáticos, de pessoas de países que têm origem asiática. E principalmente quando nós colocamos, por exemplo, a questão asiática, colocamos a religião islâmica, o islamismo, né? Então a maioria dos habitantes desses países não eslavos são muçulmanos, ok? Enquanto que os eslavos, eles são cristãos ortodoxos em sua maioria. Beleza, professor, mas o que isso tem a ver com a SEI? Tá, tudo bem, é um mosaico de povos. Pessoal, é interessante a gente observar o seguinte: para os países membros da SEI, que têm cultura eslava ou cultura europeia, esses países têm a SEI como uma espécie de segunda opção, né? Se der certo, perfeito, mas o principal objetivo desses países é recuperar as suas economias e ingressarem na União Europeia. Então a SEI fica como uma espécie de segundo plano. Se não der certo entrar na União Europeia, permanecem na SEI. Aqueles países de cultura islâmica ou os não eslavos, estes aí não têm alternativa a não ser a SEI. Para eles, a SEI é a única opção de integração econômica dentro daquela região. Não é isso? Caso contrário, ou seja, se a SEI não der certo, esses países têm características que provavelmente devem levá-los a serem alinhados com países, por exemplo, do Oriente Médio, porque a cultura é a mesma. Tá bom? Bem, a transição econômica na SEI, ela tem 2 lados, né? Tem um lado da modernização, um lado da entrada do capitalismo, mas ela tem um lado social, né? Que lado social é esse? A transição, ela levou à introdução de mecanismos do sistema capitalista para as economias que antigamente eram economias planificadas, socialistas. Então, esses mecanismos, eles vieram modernizar a atividade industrial, modernizar o comércio, não é isso? Modernizar a agricultura, a pecuária. E essa modernização, ela provocou o chamado desemprego. Porque nós estudamos anteriormente que era muito comum na velha União Soviética o chamado pleno emprego. Muito mais gente dentro de uma empresa do Estado do que era necessário para que aquela empresa funcionasse. Mas dentro do plano quinquenal, aquelas pessoas precisavam ter emprego. Não é isso? Bom, então o lado social ele é relativo ao surgimento de elementos complicadíssimos que nós aqui do Brasil conhecemos muito. Desemprego, marginalidade. Não é isso? Dentro da marginalidade, vamos colocar, os homicídios aumentaram muito, o número de roubos, não é isso? A prostituição, o tráfico de drogas. Então, muitos elementos que não se via, né, pelo menos com clareza, dentro da velha União Soviética, com a SEI, com a abertura econômica, em várias regiões, passaram a existir. E o desemprego é o maior deles. Ele desencadeia uma série de elementos negativos. Tá? Então, é interessante a gente observar que existiram problemas em decorrência do processo de transição econômica. A transição, que eu digo para vocês, que ela apresenta níveis diferentes de acordo com o grau de desenvolvimento econômico e estabilidade política de cada país. Aqueles países que resolveram seus problemas econômicos, problemas políticos, vêm resolvendo os problemas econômicos e não tem crises políticas, movimentos políticos que promovam risco de uma guerra civil, por exemplo, ou conflitos com outros países, esses países estabilizaram-se e eles estão conseguindo vencer com tranquilidade, uns já até venceram o processo de transição, que é a passagem do socialismo para o capitalismo, não é?
Agora, outros países com economias muito atrasadas, muito agrárias, com conflitos, esses não tiveram, por exemplo, não tiveram condições de despertar o interesse do capitalista para que ele investisse nesse país. Então, esses sofrem muito para vencer a transição econômica, do socialismo para o capitalismo. Tá bem? Porque o desmanche da economia planificada ele é muito complexo, ele é muito complicado. Você desmanchar tudo aquilo que foi construído por décadas e décadas, não é isso? Então, é um problema muito sério para essas nações. Bem, então a transição ela trouxe consigo a abertura de fronteiras, não é? Problemas muito sérios de marginalidade, desemprego, aumento da mortalidade infantil. Né? Então, em alguns exemplos, nós tivemos seríssimos problemas em decorrência dessa transição. Bom, e outra coisa interessante é que na transição, gente, a presença dos russos, né? Surgiram os movimentos separatistas em várias regiões, na Rússia, por exemplo, a península da Crimeia, não é isso? Que foi doada à Ucrânia, foi e é palco de um conflito hoje naquela região. A maioria russa vota um plebiscito e se separa da Ucrânia, voltando a fazer parte da Rússia. Isso não foi bem digerido pela ONU, não. Isso ainda não está resolvido. E ainda existe o caso seríssimo da etnia russa na Ucrânia. Por quê? Quem são esses russos que vivem em outros países? Lembram-se do velho Pacto de Varsóvia, aquela aliança político-militar, que os russos, a União Soviética, na verdade, mandava soldados russos para tudo que é canto? Pois é, lá eles ficaram, permaneceram décadas, constituíram família, tiveram filhos, né, se casaram, tiveram filhos. Então, essas pessoas são descendentes dos russos da pátria-mãe Rússia. E o nacionalismo russo é muito forte. E como esse grupo é muito grande, eles são muito numerosos, eles acabam influenciando politicamente uma determinada região. E quando eles resolvem querer autonomia política, você pode ter certeza, os conflitos vêm. Então, este é o grande peso provocado pela presença da etnia russa, né, nesses países que estão vivendo a transição dentro da CEI. Três regiões aqui importantes de conflito são citadas a partir da página 28. A Moldávia, né? Eu coloquei aqui para vocês aqui, que apresenta duas regiões com conflitos de ordem étnica. O leste da Moldávia, não é isso? Na região da Transnistria, onde há um movimento separatista por divergências étnicas, mas que a Rússia colocou a mão lá e disse para os russos: olha, gente, vamos maneirar, eles vão dar autonomia política para vocês, no território, mas para com essa história de separar para criar uma nova nação. E no sul, os conflitos na região da Gaugásia, né? Olha que interessante, também são conflitos étnicos. Da mesma maneira, houve interferência da Rússia para amenizar o conflito, ok? Outro conflito, os conflitos do Cáucaso. Gente, as montanhas do Cáucaso, olha que coisa interessante, tem uma importância geopolítica gigantesca para a Rússia. O Cáucaso, a região do Cáucaso, as montanhas do Cáucaso, elas são uma barreira natural, uma proteção natural para o território russo. Então aquilo ali é importantíssimo para eles. Né? Quem assistiu aquele filme, deixa eu lembrar aqui, não sei se eu vou conseguir me lembrar desse Esquadrão de Elite, se eu não me engano, né? Onde os soldados foram morrendo, atravessando as montanhas do Cáucaso, soldados dos Estados Unidos, né? Um frio danado, passaram ali pelo Afeganistão, fugiram do Afeganistão, foram para as montanhas do Cáucaso e no final a coisa não ficou tão boa para eles. Então, essa região do Cáucaso ela é estrategicamente um ponto de defesa da Rússia. E esse ponto de defesa é interessante que ele é palco de conflitos relativos a várias nacionalidades. Ali, os russos têm que defender o território de grupos étnicos que querem criar o seu estado autônomo soberano naquela região, né? E não podemos deixar de lembrar que esta área das montanhas do Cáucaso corresponde a uma importante linha de defesa do território da Rússia, bem ali ao sul da Rússia, tá bom? Bem, e finalizando aqui, gente, a questão da Chechênia, né? Eu quero só fazer, antes de falar, de terminar a questão, vamos voltar lá no Cáucaso. Eu separei um trechinho aqui que mostra a importância geopolítica, né? Veja só,
Afinal, página 128, tá? No finalzinho aqui, no último parágrafo, lá no finalzinho dele. Afinal, é no Cáucaso que se situam as linhas de defesa de fronteiras meridionais da Rússia Meridional Sul, não é isso? Além disso, Geórgia, Azerbaijão vêm estabelecendo relações econômicas e militares cada vez mais estreitas com os Estados Unidos. Olha o risco aí. O que poderá tirar o Cáucaso da área de influência de Moscou. Trata-se, portanto, de conflitos não só de choques de nacionalidade, mas também de caráter geopolítico, foi o que eu disse no início desse trecho aqui, né? Então, países como Geórgia e Azerbaijão têm hoje relações comerciais com os Estados Unidos. Gente, olha que coisa, né? O Azerbaijão, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse assistir um GP de Fórmula 1 do Grande Prêmio da Europa, né? Nesse último domingo. Domingo, hoje são 21, 20, dia 19 de junho, né, de 2016. No dia 19 de junho de 2016, data histórica, né, porque o Azerbaijão sediou o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Olha que interessante, o Azerbaijão. Ou seja, o capitalismo entrou ali mesmo. E um país que tem fortes relações com países europeus e principalmente aqui no continente americano com a grande potência econômica que é os Estados Unidos da América. Tá? Então, cabe à Rússia, de fato, buscar proteger o território, aquela região do Cáucaso, justamente porque é uma linha de defesa muitíssimo importante para eles. E finalizando a questão da Chechênia dentro da Rússia, vou até fazer a leitura desse trechinho aqui para a gente poder discutir. Página 129, lá embaixo, bonitinho. A questão da Chechênia é outro fator que explica a presença russa no Cáucaso. Caso o separatismo checheno se concretize, outras repúblicas da Rússia seguirão o mesmo caminho, resultando em perdas territoriais para Moscou. Sem contar que não somente a Chechênia, mas também outras repúblicas são atravessadas por oleodutos e gasodutos que terminam no Mar Negro. Então, essa região cortada pelos oleodutos e gasodutos, a Chechênia busca a sua autonomia política perante a Rússia, e a Rússia não quer permitir. Porque, vejam só, além da Chechênia, outras regiões também pleiteiam a sua autonomia política. E, além da posição estratégica, ou seja, a linha de defesa, ainda tem o fato de que os gasodutos e oleodutos russos cortam aquele país, levando esses recursos importantes para a Rússia justamente para a região do Mar Negro. Isso é uma importante região de escoamento da produção do petróleo, do gás natural russo, né? Pessoal, nós finalizamos aqui esse trecho, né, do percurso 14, terminamos o percurso 14 e a gente volta depois com o percurso 15, tá? Eu gostaria que vocês dessem um likezinho, um joinha para mim aí, para que eu possa de fato ter um feedback do que está acontecendo com relação ao estudo de vocês quando vocês acessam esse canal, tá bom? E obrigado por estarem assistindo esses vídeos. E eu só chamando a atenção dos meus alunos, leiam, estudem, não fiquem esperando os meus vídeos, tá bom? O vídeo é para que você faça uma revisão depois de ter estudado. Um abraço para vocês e até a próxima.